Olá, hoje queremos dar sequência ao nosso estudo sobre o ministério e a pessoa de Elias. Temos podido ver alguns aspectos, etapas da vida dele e hoje queremos continuar o estudo, queremos aprender, queremos conhecer um pouco melhor a história de Elias. Mas antes queremos ter um louvor, a Eliane está junto aí para a gente poder louvar. O louvor sempre é importante para também podermos nos preparar e nos aquietar para ouvirmos a palavra e refletirmos sobre ela. Hoje, para nossa reflexão, queremos novamente deixar nossas músicas, que são louvores ao nosso Deus. E a primeira música hoje é o número 132, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Estamos no tempo de Quaresma, estamos nos aproximando da Paixão e da Páscoa e lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós em nosso lugar, tornando-se o Cordeiro Pascal, e ele de fato merece toda a adoração. Essa é uma das mensagens mais bonitas que a Bíblia nos relata, que Jesus, ele é o Senhor a ser adorado e que diante dele um dia todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e em todos os lugares. E o texto de hoje, ele nos convida a refletir sobre o ministério do profeta Elias, mas também sobre a vida de Acasias, que foi rei em Israel e que teve a oportunidade de conhecer Deus, mas ele não aproveitou essa oportunidade. Hoje o nosso estudo é do livro de 2 Reis. Nós vamos dar um pequeno pulo de 1 Reis para 2 Reis, o capítulo 1, os versículos de 1 até o versículo 18. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei,
E este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Então lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeurão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. Em todas as épocas, tu te revelas como Deus e também a forma como tu fazes história. Na vida de pessoas, através de pessoas, tu manifestas a mensagem, a boa mensagem de salvação, que traz fé, que traz esperança. Como foi no tempo de Elias, assim também hoje, no nosso tempo, na nossa época, tu envias os teus mensageiros que anunciam a boa palavra, da qual também nós queremos aprender, te conhecer, te amar, te seguir e te servir. Por isso, abençoe agora o meditar, ouvir sobre essa mensagem, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nosso coração aquilo que nós precisamos e o que tu tens preparado para nós. Por isso nós agradecemos. Amém. Hoje o tema do nosso estudo é Elias e o rei Acasias. E nós percebemos quando não se teme a Deus e não se honra a Deus, quais são as consequências.
Nosso estudo tem sido sobre a vida e o ministério de Elias. Olhando a sequência, nós percebemos um intervalo desde 1 Reis, capítulo 21, até aqui. Nesse intervalo, nós vemos a continuidade da vida de Acabe, onde se cumpre a palavra de Elias, de que ele haveria de morrer. E vemos também a nova guerra que ele faz contra a Síria, e junto ele faz uma aliança com Josafá, rei de Judá, e os dois eles vão enfrentar a Síria. E nessa batalha o Acabe ele morre e o seu filho Acasias reina em seu lugar. Se olharmos a ponte de 1 Reis para 2 Reis, ela é praticamente uma sequência. Estudiosos dizem que Reis era um livro só e depois ele foi dividido para facilitar a leitura e tudo mais em 2 livros, 1ª e 2ª Reis. Mas se lermos o final do capítulo 22 de 1ª Reis e iniciando o capítulo 1 de 2ª Reis, percebemos que é uma continuidade direta. Também nesse intervalo aparece um outro profeta que fala sobre a guerra de Acabe e Josafá contra a Síria, que é o Micaías. Ele simplesmente dá a palavra do Senhor, enquanto que Acabe, como rei, não aprendeu a consultar a Deus para ouvir o que Deus tinha a dizer para ele, e inclusive para o reinado dele. Acabe, ele morre e Acasias reina em seu lugar. O final de 1 Reis, capítulo 22, os versículos 52 a 54, fala do reinado de Acasias, de que ele era um rei mau, ele fez o que é mal perante o Senhor. Então, foi uma mudança de pessoa, mas foi a continuidade da idolatria, como nós vemos também no nosso texto. Nós queremos olhar o capítulo 1 nessas 3 etapas. A primeira, o versículo 1, nós percebemos um pouco do cenário, o que aconteceu, e também o que segue. Então, os versículos 2 a 8, nós vemos a queda de Acasias e a doença dele, e nos versículos 9 até 18, a reação de Acasias à mensagem do profeta Elias e em relação ao próprio Elias. O versículo 1, ele nos mostra o Acasias, ele tem um novo problema. Moabe se revoltou contra o reinado de Acasias, contra Israel, contra Samaria. Moabe ficava a sudeste, um pouco mais abaixo, se nós olharmos o mapa, se situa geograficamente Moabe. Moabe foi vencida e subjugada na época de Davi. Ele foi um guerreiro muito valente e ele conquistou Moabe, e desde essa época Moabe se tornou escravo de Israel. E agora, com essa mudança do rei Acabe para Acasias, Moabe aproveita essa oportunidade para se revoltar contra Acasias e contra o reinado dele. Se fortaleceram e Israel enfraqueceu, e isso fez com que eles então pudessem se posicionar contra. Moabe é um povo descendente de Ló, se olharmos historicamente. E eles eram muito fortes na arte da guerra, na agricultura e também na cerâmica. Depois, o autor ele muda um pouco esse aspecto mais geral e ele olha para o específico da vida de Acasias. Os versículos 2 a 8, aqui fala que Acasias teve uma queda pelas grades, possivelmente ele tinha um terraço no palácio dele, ele caiu e essa queda
fez com que ele adoecesse, e essa doença o atribulou de modo que ele percebeu que ele haveria de morrer. Nessa situação, o Acasias, ele precisa de ajuda. Como é comum uma pessoa procurar ajuda com um médico, com um profissional que pode identificar o seu problema. O que Acasias fez? Ele envia mensageiros a Ecrom. Ecrom era uma cidade fortalecida dos filisteus, que também era um centro da idolatria ao deus Baal-zebub. Ele, inclusive, tinha essa característica de ser um deus, o deus da cura de doenças. E o Acasias envia mensageiros para fazer uma consulta se ele ia curar ou não dessa doença. E enquanto eles se dirigem a Ecrom para consultar Baal-zebub, eles são interrompidos por Elias. E Elias questiona eles o que eles farão. Eles falam da missão que o rei Acasias lhes deu, e prontamente o Elias reage dizendo: mas não existe Deus em Israel? Porventura não existe um profeta em Israel que o Acasias poderia consultar? E acrescentando, o Elias dá a sentença dizendo que o Acasias, a doença dele é que ele não vai levantar da cama na qual ele caiu, e ele também não será curado, pelo contrário, ele será morto. Olhando para o Novo Testamento, nós percebemos que Deus Baal-zebub é a mesma raiz da onde vem a palavra Beuzebu. Em Mateus 12, o versículo 24, os fariseus e os escribas, as autoridades religiosas, quando Jesus realiza a cura e também a expulsão de demônios e maus espíritos, eles dizem que Jesus faz isso pelo poder de Beuzebu, que era considerado o maior deus dos deuses, que era poderoso para curar, também para libertar pessoas da opressão. Então, percebemos que essa raiz, ela está lá na nação cananeica dos filisteus em Ecrom. Baal-zebub, que é o paralelo com Beuzebu. Os mensageiros então saem da presença de Elias, eles retornam e falam ou entregam a mensagem para o rei Acasias. Acasias ele fica surpreso porque os mensageiros eles iriam demorar e eles estão logo de volta. E ele se surpreende o que aconteceu que eles voltaram tão rapidamente. Então eles entregam a mensagem para o Acasias dizendo que aconteceu, que um homem os encontrou e ele então disse: essa mensagem, não existe um Deus em Israel que poderia ser consultado, que o Acasias manda que os mensageiros consultem o Deus Baal-zebub. Isso até o versículo 8, e no versículo 9 a 18, nós percebemos a reação de Acasias. Possivelmente, se olharmos esse texto, o Acasias, ele conhecia, ele lembrava Elias, ou de Elias, porque a mensagem ela segue mostrando que quando eles tentam identificar quem encontrou os mensageiros e quem deu essa mensagem, foi o profeta Elias. E a reação do Acasias se mostra não em uma atitude de humildade. Nós até poderíamos dizer que o Acasias poderia ter tido a mesma atitude de seu pai Acabe. Quando Elias deu a sentença de que ele morreria, o que aconteceria com ele, o Acabe ele caiu no choro,
ele reconheceu os seus atos, ele teve uma atitude de arrependimento, porque se vestiu de roupa de saco, pano de saco, dormiu também com pano de saco, que era uma demonstração externa de uma humilhação, de um arrependimento interno. E essa história do Acabe, do arrependimento dele, está registrado em 1 Reis 21, os versículos 27 até 29. Mas a sentença para o rei Acasias é que ele não descerá da cama, mas ele haveria de morrer. Acasias chama um capitão, envia ele com 50 soldados para que chamem o Elias. Elias ele está no alto de um monte e parece que o capitão ele para embaixo ao pé desse monte e ele grita, chama o Elias dizendo: o rei diz, desce de lá para encontrar-se com o rei. Curioso como o Elias ele reage, dizendo: se ele é profeta e homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o capitão com os seus soldados, e assim acontece. Percebemos um momento onde Deus ele se manifesta, onde ele manifesta também a sua ira, para que o povo, para que Acasias como rei pudesse ver de fato quem é Deus. O Acasias ele manda o segundo capitão com os seus soldados, que procede da mesma forma, dizendo: Elias, o rei manda, desce depressa. E da mesma forma a oração de Elias de que descesse fogo do céu e os consumisse, e eles então são consumidos. O Acasias ele não desiste. A pergunta é por quê? Ele também não se humilha em reconhecimento de que tudo isso vem de Deus, existe algo errado e que ele precisaria mudar. Ele envia um terceiro capitão com 50 soldados, mas ali percebemos uma grande diferença no capitão. Ele deixa os seus soldados no pé do morro, ele sobe, ele se ajoelha diante de Elias, ele se dirige a ele como homem de Deus e ele diz: se a minha vida é preciosa aos teus olhos e também a Deus e também a dos 50 soldados que me acompanham, então guarda a nossa vida. E pela segunda vez nós percebemos que com Elias estava o anjo do Senhor. Já no versículo 3, nós lemos que o anjo estava com o Elias, e aqui nós temos o relato de que o anjo diz para o Elias: desce, e o anjo vai junto com ele, e ele se apresenta para o Acasias, e ele dá a mesma sentença, dizendo que a doença dele, ele não vai se levantar da cama, mas que ele vai morrer, porque é para a morte. E tudo isso fez com que o Acasias ele não caísse em si, ou que tivesse qualquer atitude de arrependimento ou de mudança. O versículo 16 termina dessa forma, anunciando que Acasias morrerá, e o versículo 17 então já continua que ele desta forma morreu, ele reinou durante 2 anos e ele fez aquilo que é mal perante o Senhor. Até aqui o nosso texto, e nós queremos ter também 2 perguntas sobre as quais nós queremos refletir. Então, sempre lembramos que existe o chat, existe o WhatsApp, existe a oportunidade para a gente poder conversar e tirar dúvidas e perguntas. A primeira pergunta é sobre o Acasias, o que nós podemos aprender dele como rei, que não consultou a Elias, o profeta de Deus, mas a Baal-zebub. O que nós podemos aprender de Acasias? Eu acredito que num primeiro momento que nós podemos aprender é que muitas pessoas, e talvez até nós como cristãos, como igreja, nós vamos por um caminho mais fácil, um caminho mais óbvio, um caminho que talvez funciona. Foi isso que o Acasias fez.
Se ele tinha como pressuposto a história do pai, da mãe, tudo o que aconteceu com eles, eu acredito que sim. E talvez ele tentou fugir dessa realidade para não se encontrar com Deus, para não se encontrar com o profeta, porque ele haveria de ouvir o que talvez ele não queria ouvir. E ali nós percebemos que Deus enviou Elias, que interceptou essa intenção que o Acasias tinha. Hoje, nós talvez não temos diretamente essa busca por ídolos como naquela época. Nós não podemos negar também nos nossos dias que existem muitos profetas de plantão, o jogo de cartas, tarô, pessoas que preveem o que vai acontecer, cartomancia, benzimento. Existem caminhos de ocultismo que pessoas buscam. Parece que é um caminho mais fácil. Lembro que quando eu era criança, eu via muitas pessoas que qualquer problema que se tinha de saúde ou financeiro, se falava de alguém, de uma benzedeira, de uma pessoa que jogava cartas ou que tinha alguma técnica que pudesse então libertar, ajudar uma doença de pessoa ou até mesmo na criação dos animais ou até mesmo em plantação. Então era uma forma de procurar essa ajuda, ao invés de buscar a Deus, de fazer a sua oração, procurar o homem de Deus. Mas eu penso que talvez olhando um pouco mais a fundo, é uma tendência humana de nós acreditarmos talvez nos nossos próprios recursos, onde temos os nossos ídolos muito fáceis, achando que é por dinheiro, com dinheiro que a gente consegue, onde temos caminhos fáceis de dizendo é importante você ter fé, e nem sempre nós temos essa disposição de poder dizer vamos buscar a Deus, vamos conversar com o conselheiro, orar juntos, vamos buscar o pastor, vamos buscar uma orientação, vamos nos unir e pedir o que Deus quer nos ensinar para toda essa situação que a gente vive. Eu creio também hoje, no meio dessa pandemia, tantas notícias, com quem a gente fala, percebe-se essa insegurança, mas poucas pessoas reconhecem o que está errado, o que Deus quer nos ensinar, de que forma Deus quer nos mostrar a sua vontade. Eu acredito, e olhando para essa história do Acasias, que nós temos a oportunidade de aprender dele, de podermos dizer, Deus, ele é o mesmo hoje. Ele está acessível para nós e nós podemos buscá-lo porque ele é o Todo-Poderoso. Ele não apenas cura nossas doenças, nosso corpo, ele não apenas supre nossas necessidades, mas ele nos dá alegria, paz, ele nos dá vida e vida eterna. Por isso somos convidados a conhecer a Deus e estarmos atentos. Podemos olhar para a vida do Acasias e dos reis de Israel, como eles estavam presos a essas práticas malignas. Mas se olharmos para o Elias, ele era uma pessoa de Deus que ouvia aquilo que Deus tinha para falar e ele era um instrumento na mão de Deus, inclusive para ajudar outras pessoas. Eu creio que essa é uma função muito importante do cristão, da igreja hoje, de estarmos preparados, de estarmos nos preparando, pedindo para Deus, para darmos respostas de Deus para essa época tão complicada e complexa que nós vivemos hoje. A segunda pergunta e questão que eu gostaria de levantar é nós podermos olhar para o Elias. O Elias, ele não obedeceu ao rei Acasias, ele não obedeceu e temeu os capitães, mas ele obedeceu ao anjo de Deus, ele obedeceu à ordem de Deus.
Como nós hoje podemos perceber essa diferença? Podemos perceber a diferença entre ordem de pessoas e também a ordem de Deus. Olhando para a vida do Elias, eu compreendo que é a comunhão com Deus, é estar perto de Deus, é podermos ter, como a Bíblia diz, o coração e a mente confirmados na graça. Eu acredito que sempre tem a ver de nós disciplinarmos nosso ouvido, nosso coração, nossa mente, para ouvirmos a palavra de Deus, para distinguirmos ela também de ordem e de palavras que vêm de pessoas. Esse texto ele é muito forte, porque nos textos anteriores também com relação ao Acabe, mas aqui nesse texto propriamente o Acasias, ele quer mandar aquilo que Elias deve fazer. E Elias, ele discerne de uma forma incrível quando ele diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o capitão e os soldados. Eu acredito que não vai acontecer conosco isso, ou até pode, se for preciso, mas não temos outro relato. Mas quando dependemos de Deus e buscamos a orientação dele, perceberemos que ele vai nos orientar, ele vai nos mostrar, para nós não entrarmos numa armadilha, de não entrarmos onde nós nos comprometemos com o mal. Muitas vezes é sutil, a gente talvez nem percebe quão facilmente a gente cai dentro dessas armadilhas. Podemos olhar que diferença fez. O Elias poderia simplesmente ter descido com o primeiro capitão, porque foi o que ele fez com o terceiro. Mas foi também uma medida disciplinar, tanto para o rei Acabe quanto para os capitães. E no terceiro capitão, nós vemos essa diferença, que certamente ele reconheceu o Elias não como um inimigo, como alguém que atrapalhava a vida do povo de Israel, mas que ele de fato era homem de Deus. E eu acredito que o cristão, ele também não é uma pessoa que deve aceitar tudo, mas deve discernir, perceber tudo. Jesus, em Mateus 10, disse que o discípulo deve ser simples como uma pomba, mas também astuto como uma serpente. Então, podemos ser dóceis, mas ao mesmo tempo também sermos ferozes como uma serpente. O Elias aqui, ele teve essa percepção. Ele soube o momento onde ele precisou atacar e se defender. Mas ele também percebeu o momento onde ele precisou, onde ele pôde, onde ele foi um instrumento de Deus, com o terceiro capitão, com os seus soldados, que alcançaram graça, que abriram esse caminho, não tão somente para o Elias, mas também para o agir de Deus. Queria destacar duas coisas da vida do Elias para concluir também essa segunda questão. O Elias, ele sabia a quem ele pertencia e a quem ele seguia. Essa questão foi uma certeza que deve ser a nossa certeza. E nós termos essa convicção. Eu sei a quem eu pertenço, quem eu sigo e a quem eu sirvo. Isso não deve estar em dúvida. Se nós entregamos nossa vida para Jesus e nos dispomos para seguir de todo o coração, nós podemos ter a certeza a quem nós pertencemos, quem nós seguimos e também a quem nós servimos. E a segunda questão, para uma resposta que percebemos em Elias, que ele teve uma mensagem. Foi a mensagem dada aos mensageiros, que ele intercepta quando vão a Ecrom. É a mesma mensagem que ele fala para o Acasias. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem é de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que sofreu, que morreu, que ressuscitou, que vive
e que vai voltar. Se nós temos a certeza e sabemos a quem nós pertencemos, quem nós seguimos, a mensagem que nós anunciamos, nós vamos poder ter essa certeza de perceber a diferença. Mensageiros que têm outra mensagem, na verdade, são falsos profetas e que não têm a palavra de Deus de forma salvadora que pode alcançar a vida das pessoas para a salvação, resgatá-las da perdição para a salvação. E convidar para nós ainda fazermos uma oração. Obrigado, querido Deus, que Tu és o mesmo. Muitas vezes estamos em situações difíceis como Elias, onde precisamos ter muito discernimento para perceber a diferença daquilo que é e daquilo que não é. Mas permita que nós nos tornemos sábios e que possamos saber a quem nós pertencemos, quem nós seguimos, a mensagem que nós anunciamos, porque só dessa forma o inimigo, ele não tem como nos enganar. Onde nós temos facilitado e vacilado, perdoe-nos, Senhor, mas nós queremos aprender, até mesmo quando estamos errados, quando talvez temos essa mesma atitude do Acasias como rei, mas que nosso coração ele tenha e encontre esse caminho da humildade, de repensar e de mudar. Obrigado pela oportunidade de podermos conhecer Tua palavra e nós queremos meditar sobre ela e guardá-la no nosso coração. Que ela seja a orientação para nós, como também foi para com o Elias, que a gente possa viver nessa certeza. Amém. Nós ainda temos uma música que queremos também cantar e refletir como uma oração. Ela fala de que Jesus, ele derramou o seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados, nos limpar e nos tornar alvos como a neve. Que seja uma oração, também uma reflexão nesse tempo de Quaresma que nos aproxima cada dia da paixão de Jesus Cristo e também da Páscoa. Esse próximo hino, seja bendito o Cordeiro, ele é aquele que se sacrificou em nosso lugar para que todo o nosso pecado pudesse ser lavado e a gente pudesse ficar mais alvo que a neve, sem o peso da culpa, das escolhas erradas e daquilo que a gente fez, consciente ou inconscientemente. Jesus é aquele que nos trouxe o perdão. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Deixe esse sangue lavados com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos e perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou.
Esse é o nosso estudo de hoje. Então, deixamos aqui o nosso abraço. Que Deus nos guarde e nos abençoe. E fiquem na graça e na paz do nosso Deus.